Bem, boa noite, meus irmãos. Para quem não me conhece, sou o pastor Mauro, trabalho aqui auxiliado do pastor Roberto já há alguns anos. Sou eu, mas eu quero também dizer para a Brenda, né, Brenda? Brenda, eu estou aqui mais ou menos a uns 10 metros da tua frente, para a tua direita, assim. Estou vestido com uma camisa marrom, uma calça jeans, eu uso uma muleta, eu estou quase na tua frente, tá bom? Irmãos, Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem na sua Bíblia. É bem importante você acompanhar aí, para nós vermos o que Deus tem a nos falar nessa noite. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Então, se você tem a sua Bíblia, acha aí, liga, conecta, como fica melhor para você. Diz assim: naquele dia, à tardinha, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava. Um pouquinho. 35. Somente trocou de capítulo aqui do nada, mas achei. Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia tardinha, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e os outros barcos o acompanhavam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que eles já estavam ficando cheios de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se incomoda com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. E o vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é esse que manda que o mar e as ondas, que o vento, manda até no vento e nas ondas? Que homem é esse? Eu quero falar aos irmãos sobre isso nessa noite. Eu penso que é um tema que mexe com todos nós, que são as lutas da vida, né? E quando eu olho para esse texto, o Evangelho de Marcos, ele é conhecido pela sua narrativa muito direta das coisas. Ele é diferente de Mateus, que vai detalhar discursos de Jesus, ou de João, que aprofunda teologicamente a ideia do verbo encarnado que é Jesus. Marcos é um pouco diferente. Ele apresenta Jesus em movimento, ele vai falar disso. Ele vai falar do movimento constante de Jesus, pregando, curando, libertando as pessoas, revelando o reino de Deus com poder. É essa forma que Marcos apresenta Jesus. E é interessante porque no capítulo 4, nós encontramos aqui uma coletânea de parábolas que foram faladas por Jesus, e que ele contou às multidões ali na Galileia. E Marcos então fala dessas coisas, mas é interessante, porque nesse dia aqui, que Marcos está falando, tinha sido um dia muito intenso, tinha sido um dia muito difícil, ensinos profundos de Jesus para aquelas pessoas, as multidões se aglomeravam. Isso tem uma coisa que eu acho bonita em Jesus, que onde ele andava, as multidões elas se aglomeravam, elas queriam ouvir Jesus. Então foi um dia de muitos ensinamentos, muitas aglomerações, muitas expectativas que estavam sendo criadas aqui por aquelas pessoas que ouviam Jesus. E quando cai a tarde, o texto vai dizer aqui que Jesus dá uma ordem muito simples. Na verdade, é uma ordem muito simples, mas ela é carregada aqui de muitos propósitos, porque Jesus fala assim, passemos para outra margem. E é interessante isso aqui. Nós vamos compreender aqui o contexto geográfico e o contexto espiritual disso aqui, para que faça sentido para nós. O Mar da Galileia
mesmo sendo chamado de mar, ele era na verdade um grande lago de água doce, é um grande lago de água doce, cercado por montanhas. E esse formato meio que de uma bacia faz com que correntes de água apareçam muito repentinamente e transformando aquilo em tempestades muito fortes, de repente aconteciam. Mas os discípulos de Jesus, muitos deles eram pescadores, eles eram experientes, eles entendiam de barco, eles entendiam de vento, eles entendiam de tempestade, eles sabiam lidar com essas coisas. Mas é interessante porque naquela noite, eles começaram a perceber que eles estavam diante de algo que ultrapassava as suas habilidades. Estava além daquilo que o pescador conhecia, como os ventos, era algo diferente. E há também aqui um detalhe que é muito importante que a gente entenda. A outra margem que Jesus falou não era somente um ponto geográfico, porque a outra margem era território gentílico, era a região dos gadarenos, que Jesus logo no capítulo 5, ele vai expulsar o demônio de uma pessoa, ele vai promover aquela libertação. Ou seja, essa travessia aqui não era apenas uma viagem de barco, essa travessia aqui trazia também uma missão espiritual que Jesus ia fazer, ia cumprir logo depois que atravessasse. Então havia oposição, havia resistência. O diabo não queria que Jesus passasse para o outro lado, havia uma resistência. O mar revolto não era apenas fenômeno natural, havia resistência. Assim como muitas vezes, quando nós decidimos ouvir a voz de Deus, e que nós pensamos que, porque eu estou ouvindo a voz de Deus, eu posso atravessar para outra margem, eu posso mudar planos, que a minha vida vai ser um mar de rosas. E quando eu olho para isso aqui, eu percebo que muitas vezes na sua vida e na minha, sair da zona de conforto dá trabalho. Porque nós dizemos assim, ó, servimos ao Senhor, então nós estamos bem, nós estamos legal, está legal a nossa vida, a nossa caminhada espiritual, então está bem, tudo bem para nós, e daqui a pouco começam a vir correntes de vento, daqui a pouco começam a vir tempestades. Quem não passou por nenhuma tempestade? Quem que não está passando por alguma tempestade? Quem que pode dizer que essa semana que passou foi a semana mais tranquila da minha vida? Eu, na verdade, estou vivendo muito tempo sem ter nenhum problema. Quem pode dizer isso? Vocês já me olharam com umas carinhas de sorrisos, porque eu sei que você não consegue, assim como eu também não. Nós temos lutas e dificuldades. A travessia dos discípulos aqui, se você olha esse texto, você fica a lição para casa, você lê de novo, você vai ver que a travessia deles não começou com desobediência, como foi o caso de Jonas. Que Jesus mandou, Jonas não quis obedecer, então acontece tudo aquilo que você sabe. Não, o caso desses discípulos não foi desobediência, o caso desses discípulos foi obediência. Eles estavam obedecendo ao Senhor e mesmo assim o vento soprou forte. Eu quero aprender com os irmãos nessa noite algumas lições desse texto. E a primeira lição que nós vamos aprender está no versículo 35 e 36. Olha o que diz aqui. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. O detalhe mais precioso aqui dessa lição é Jesus dizendo: passemos para outra margem. Você não vai ver Jesus dizer assim: vamos tentar passar para outra margem? Vamos ver se dá. Vamos ver se nós vamos conseguir cumprir essa meta de passar para lá. Vamos ter. Você não vai ver isso. Você vai ver Jesus dizer: passemos para outra margem. Não é vamos tentar. Ele não deixou uma frase em aberto. Ele usou um verbo aqui para aqueles que são bons em português. Sabe que Jesus usa um verbo no imperativo, que carrega aqui uma ideia de certeza, quer dizer, nós vamos passar por lá, porque o destino aqui já estava garantido. E a palavra de Jesus não é uma sugestão, assim como ele fala com a gente todo dia. Quantas coisas Jesus fala para nós nesse verbo imperativo:
faça. E a gente vai dizer, mas Senhor, eu acho que o Senhor não parou para observar ainda o que eu estou vivendo. Não, Senhor, Pai, deixa eu orar mais um pouquinho, porque eu acho que o Senhor não entendeu ainda o que eu estou passando. O Senhor está mandando eu fazer isso. E é interessante que a promessa de Jesus não exclui os ventos. As promessas de Jesus, elas não excluem as tempestades. Os discípulos obedeceram ao Mestre, eles entraram no barco, eles partiram em direção e eles podiam pensar: Jesus está no barco, então vamos lá, não vai ter nenhum tipo de dúvida. O que destrói a gente às vezes, o que abala a nossa fé, o que atrapalha a nossa caminhada com Jesus, é que nós parece que não estamos preparados para entender que Jesus, ele fala para nós assim, ó: no mundo vocês vão ter o quê? Aflições. Mas ele continua a promessa, ele vai dizer: mas tenham bom ânimo, porque eu estou com vocês. É essa parte que a gente não entende. Nós pensamos nas aflições. Irmãos, obedecer a Cristo não significa viver em calmaria constante. Não significa nós vivermos todo dia felizes, abundantes. Não, mas significa caminhar em segurança. Isso significa andar com Jesus. Não é andar sem nenhum problema, sem nenhuma luta. E essa lição aqui é fundamental para a gente. Porque quantas vezes nós pensamos: será que eu estou servindo a Deus direito? Eu não vou perguntar, mas se eu perguntasse, talvez muito aqueles diriam que sim. Que às vezes a gente pensa: será que eu estou andando bem? Será que eu estou servindo a Deus do jeito certo? Porque parece que nada acontece comigo. Quer dizer, acontece coisas ruins. Às vezes a gente pensa assim. Às vezes a gente pensa: por que eu tenho sido tão fiel ao Senhor nas minhas ações, no meu compromisso com a igreja, nas minhas ações como servo dele? Eu entrego meu dízimo, eu entrego minha oferta, e parece que não está legal. Parece que eu estou andando na contramão da vida. Aí eu olho os irmãos contando testemunho na frente, e a gente fica ali no banco quase que se encolhendo assim: por que ele está vivendo todo esse tipo de coisa boa e eu não? E a resposta ela é muito simples. Porque o Evangelho não é um convite para uma vida sem problemas. O Evangelho é um convite para uma vida de confiança. Porque se eu tenho confiança no Senhor, eu estou pronto e eu vou entender isso. Então, estar no barco com Jesus não nos poupa da chuva. Se você veio para cá, estava chovendo, você se molhou. Eu cheguei aqui 6 horas da tarde hoje, nós nos molhamos todos para entrar na igreja. Estar com Jesus é entender, e nós cantamos muito isso, para entender o que o salmista escreve no Salmo 23, versículo 4, que ele fala assim, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu entendi isso. Os discípulos precisavam entender. Isaías vem e reforça isso quando ele fala assim, ó: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios você passar, eles não te submergirão. Isaías 43. E você precisa reparar que o texto não diz assim, ó: se vocês passarem pelas águas. O texto não diz isso. O texto vai dizer: quando passares. Porque não é inteligente da nossa parte pensar que nós vamos passar a nossa vida aqui nessa terra. Não sei quantos anos vamos durar aqui. Semana passada nós fomos lá na congregação, nós fomos visitar um lar de idosos lá em Iguaçu, fazer evangelismo com os velhinhos, e pela primeira vez na minha vida eu pude conversar com uma pessoa que tinha 100 anos. Eu nunca tinha visto pessoalmente. Eu sabia que existia, mas eu nunca tinha visto. Sentar com uma pessoa que tem 100 anos e meio, ela fez 100 anos em agosto do ano passado. As experiências, o cuidado, a mansidão de quem aprendeu que andar com Deus não é uma certeza de que nunca vamos ter problemas, mas é entender que andar com o Senhor é uma certeza absoluta de que nós não andaremos sozinhos. Então a travessia ela é inevitável, mas a presença de Jesus ela é inegociável. Inegociável. Interessante porque na prática isso significa que a nossa fé ela não é testada na calmaria. A nossa fé é testada na tormenta. É onde nós somos testados, onde está faltando alguma coisa, onde não está tudo legal, onde tem coisas que eu preciso que melhore,
porque é na hora que o barco balança, é quando a lógica humana ela se mostra suficiente, que nós precisamos aprender que a palavra que Jesus declarou aqui, passemos. Jesus não disse vão. Jesus não disse tentem você, se der certo eu vou depois. Não, Jesus fala, passemos, vamos juntos passar isso aqui. Vamos juntos. Se ele disse que nós vamos chegar, então nada, nem vento, nem ondas, nem tempestades, nada poderá impedir a promessa que o Senhor Jesus lançou na sua vida. E a gente precisa ter coragem. Agora, tem uma outra coisa que a gente aprende aqui, que é a primeira, no versículo 37, ele fala assim, ó, e levantou-se grande temporal de vento, subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sob uma almofada, e despertaram dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Irmãos, como é interessante que o medo, ele revela a fragilidade da nossa fé. O medo revela isso. Porque você pode olhar para essa cena, o mar agitado, o barco balança, as ondas parecem que vão engolir tudo, e Jesus está dormindo lá. Inclusive o texto que nós lemos antes diz que Jesus estava com a cabeça deitada em cima de uma almofada. Pensa nisso, o barco virando, o onda entrando, e Jesus ali dormindo. Para os discípulos, isso aqui era inconcebível, porque enquanto eles lutavam desesperados para que o barco não naufragasse, o mestre estava ali deitado, tranquilo e descansando. Então eles, cheios de medo, porque é o medo que nos atrapalha, né? Às vezes o medo é limitador, é bom às vezes, porque é o medo que impede que você saia 300 por hora aí na BR, mas às vezes o medo nos atrapalha. Eles, tomados de medo, acordaram Jesus e gritaram que uma frase que parece mais uma acusação do que um pedido. Eles vão gritar, mestre, não te importa que a gente pereça? Isso aqui parece mais uma chamada de atenção de Jesus do que um pedido de socorro. Isso aqui é revelador, porque a palavra usada aqui no original, ela traz a ideia não de que Jesus não está nem aí, está dizendo que Jesus abandonou. A palavra usada aqui é a palavra que traz a ideia de abandono. Então é como se ele estivesse dizendo, Senhor, o Senhor não se importa que a gente morra. Poxa, a gente andou contigo, olha quanto tempo que a gente está andando aí, fazendo tudo que o Senhor quer, te ajudando nas coisas, o Senhor está aí dormindo, não está preocupado que a gente morra. Olha que coisa. Olha o contraste. Eles tinham visto milagres, eles tinham ouvido parábolas, eles tinham caminhado com o Filho de Deus, eles tinham visto os ensinamentos de Jesus ali passando para eles o tempo todo, mas diante da tempestade, o medo apaga todas as memórias. Isso foi com eles, isso é com você e isso é comigo. O medo apaga as memórias daquilo que Jesus já fez na nossa vida. Coisas que Jesus já fez, nós estamos passando de novo, parece que Jesus não pode fazer nada, ele já fez, a gente esquece isso. É assim com a gente. Quantas vezes diante da crise, quantas vezes diante das aflições, a gente não pensa, se Deus me ama, por que Ele não faz nada? Se Ele é poderoso, por que Ele parece que está em silêncio? A gente fala isso, e graças ao bom Deus, obrigado, José. Graças ao bom Deus, que Ele é misericordioso. Porque se Jesus fosse olhar para todas as heresias que a gente fala e a gente pensa quando está passando por dificuldades, o nosso destino era bem outro. Porque nós esquecemos o medo. O medo, ele distorce a realidade. Porque ele aumenta o tamanho das ondas e ele diminui o tamanho de Deus. O medo na minha vida e na sua vida aumenta o tamanho das lutas que a gente passa e diminui o tamanho de Deus. Foi exatamente isso que Jesus já havia ensinado em Mateus 6, 23, 26. Ele fala assim, olhe para as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, e vosso Pai as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Jesus fala isso.
O que ele está querendo dizer aqui? Eu cuido de tudo, eu cuido das aves, eu cuido das plantas. Será que eu não cuidaria de você também? Só que a gente não consegue entender, porque o medo faz a gente esquecer o cuidado diário de Deus. O medo faz a gente murmurar. O medo faz a gente esquecer e esquecer das coisas de Deus, porque quando nós estamos frustrados, quando nós estamos abatidos, quando nós estamos desanimados, a primeira coisa que a gente começa a fazer, primeiro para de ler a Bíblia, depois a gente para de orar. Uma pessoa chegou para mim agora esse dia e falou: pastor, eu estou tão desanimado que eu não consigo nem orar. E eu falei para ela assim, com muita delicadeza: você vai morrer. Porque quando você está passando por tanta luta, você não consegue tomar o remédio que pode te curar. A gente chuta o balde, a gente não quer saber de Deus. A gente não quer saber do Senhor, porque a gente está muito ocupado com as nossas murmurações. Vocês lembram a história de Jesus ressurreto? Estava lá, as mulheres foram no sepulcro para buscar o corpo de Jesus, porque elas foram lá buscar um corpo. É isso que elas foram buscar, elas foram ver um corpo morto, deitado, gelado. É isso que elas foram buscar. Aí elas chegam no tal corpo de Jesus, elas começam a chorar. E choravam tanto que as lágrimas caíam, e de repente aparece alguém caminhando no jardim, e elas olham, as lágrimas atrapalhando, não conseguem enxergar direito. É o jardineiro. Você viu o corpo do Senhor? Porque às vezes as lágrimas fazem isso com a gente. Elas poderiam ter visto Jesus ali, ó, parado e em pé na frente delas, mas não conseguiram, porque as lágrimas não deixaram. A fé precisa me lembrar. A fé precisa me lembrar de um cântico infantil que talvez a maioria de vocês ainda não conheçam, porque vocês são muito jovens. Mas eu, Guilherme, nós já somos mais velhos, e a gente vai lembrar: se Cristo está no mundo, tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Você conhece esse cântico? Não é bonito? Se Cristo está no barco, tudo vai muito bem. E é por isso que Paulo declara: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora pense comigo, se os discípulos que estavam aqui vendo Jesus de perto se assustaram, quanto mais nós que vemos somente com os olhos da fé. O medo ele pode até ser natural, mas a nossa fé ela precisa ser sobrenatural. Eu preciso entender que as lutas, as dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia são para o nosso crescimento, e Jesus não nos abandona nunca. Você crê nisso? Amém? Uma terceira lição, versículo 39, fala assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Irmãos, Jesus tem autoridade sobre o vento, Jesus tem autoridade sobre as águas, e Jesus ele tem autoridade sobre o nosso coração. Ele precisa ter isso. Imagina sendo os discípulos aqui gritando, a água entrando no barco, o barco balançando, e de repente Jesus levanta. E alguém até diz: será que Jesus tem poder? Tem pessoas que dizem, né? Olha o que Jesus fez. Ele simplesmente levanta e fala: acalma-te, ou cala-te, e tudo fica normal. Olha o poder do Jesus que morreu por você na cruz. Olha o poder que ele tem. Uma palavra do Senhor foi suficiente para calar o mar, para calar o vento. Será que ele não pode calar aquilo que está afligindo o teu coração nessa noite? Porque a expressão usada aqui por Marcos ela é muito forte. Se você vai olhar no original aqui, esse emudece é o mesmo verbo que foi usado quando Jesus silencia o espírito maligno, lá em Marcos capítulo 1, versículo 25. É o mesmo verbo. É como se ele dissesse assim ao mar: cala a boca, e o mar obedeceu. Esse é Jesus que a gente serve. Irmãos, isso aqui não é só autoridade sobre a natureza, mas é também uma realidade espiritual de que o mesmo Cristo que domina que o caos físico é o mesmo Cristo que também domina o caos espiritual. Ele é o Senhor de tudo.
Não tem nada que você ou eu estejamos passando que o Senhor não esteja à frente e acima de tudo, porque Ele é Deus. Nós corremos, nós esperneamos, nós choramos, nós lamentamos, mas Jesus continua sendo o Senhor. E aqui está o ponto muito importante. Jesus, Ele não quer acalmar somente a tempestade de fora. Jesus, Ele quer acalmar a tempestade de dentro. Porque eu não conheço totalmente você. Mas talvez você tenha chegado aqui nessa noite com muitas tempestades. Coisas que você já compartilhou com alguém, ou talvez coisas que você nunca compartilhou com ninguém, mas está aí o seu coração. Porque às vezes, meu irmão e minha irmã, o vento lá fora, ele assusta a gente. Mas o vento que realmente nos derruba é aquele vento que sopra dentro da gente, aquela falta de fé, a ansiedade, a dúvida, o medo, a desconfiança. Será que Ele vai fazer? Claro que Ele vai fazer. Alguma vez você já viu Deus desistir de você? Alguma vez você já viu isso? Filipenses no capítulo 4, no versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Não dá para a gente viver correndo, não dá para a gente viver desesperado. Se notar aqui que primeiro o coração, depois a mente. Porque a verdadeira tempestade que Jesus veio aqui acalmar não é só o mar da Galileia. Mas a verdadeira tempestade que Jesus quer acalmar é a tempestade do nosso coração. É aquilo que nos afasta das coisas de Deus. É aquilo que faz a gente tratar as coisas de Deus como se fosse uma opção. É interessante que quantas vezes nós estamos assim, como isso aqui? Quantas vezes? Por fora a gente tenta mostrar firmeza. A gente tenta mostrar um coração firme, duro. Mas por dentro nós estamos sendo engolidos pelas ondas da preocupação, as ondas da tristeza, da depressão, da ansiedade. Nós estamos sendo engolidos. Um diagnóstico médico que chega de repente, ou é o dinheiro que falta em casa, ou é o mau relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos. Nós estamos com essas coisas todas, a nossa agenda cheia, nós não temos mais tempo para nada. Mas quando Jesus fala, quando o meu Jesus, o seu Jesus, quando Ele fala, até o caos dentro de nós tem que se calar. É necessário. Essa é a diferença entre quem vive sem Cristo e quem vive com Cristo. Quando eu era pequeno, quando nós éramos crianças, na nossa cidade não tinha praia. Tinha um rio que passava no meio da cidade. E era costume da família nós irmos para esse rio no final de semana. E acampávamos ali, fazíamos piquenique, a gente ficava tomando banho no rio. E quando nós chegávamos, a primeira coisa que a minha mãe falava para nós, quando nós chegávamos, estávamos voltando para o nosso acampamento, ela dizia assim para nós: cuidado, porque água não tem galho. Já viu essa expressão? Água não tem galho. O que significa? Se você estiver se afogando, não vai ter um galho para você se segurar. Não tem galho. Então cuidado, não vai para o fundo. Depois de muitos anos, Deus me converte, e eu começo a entender a palavra de Deus, e eu começo a entender que a vida tem galho. A nossa vida tem galho. Qual é o galho? Jesus. Está doendo? É Jesus. Não é a murmuração, não é a reclamação, não é nada disso. Está doendo? É Jesus. Que a palavra verdadeira, ela vem de dentro para fora. Mas o que Jesus quer fazer não é só nos mudar de dentro para fora. O que Jesus quer nos mudar é de cima para baixo. Ele quer que a gente entenda quem Ele é e como Ele é. E a última coisa, eu prometo que eu vou terminar, eu acho. Versículo 41 diz assim: e sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que a tempestade faz na nossa vida? Sabe o que a tempestade faz? Se eu enfrentar essa tempestade do jeito certo, ela vai me mostrar quem Jesus é. Ela vai mostrar. Porque no início aqui os discípulos estavam dominados pelo medo do mar, da tempestade. Mas agora eles estão
tomados pelo temor diante de Deus. E esse temor aqui, essa palavra temor, ela não é medo, ela não é pânico, ela é respeito, ela é reverência. Por quê? Porque eles viram que Jesus pode todas as coisas. E às vezes a gente tem que aprender no meio da tempestade. Sabe de uma coisa? Abraão, ele conheceu Deus como Jeová Jireh no Monte Moriá, lá em Gênesis capítulo 22. Gideão, ele conhece o Senhor como Jeová Shalom no meio da guerra, lá em Juízes capítulo 6. Os discípulos conheceram Jesus como o Senhor do vento naquela noite. Quer dizer, às vezes precisa de uma tempestade para nos movimentar um pouquinho, para a gente entender onde nós estamos. Porque vida cristã, meus irmãos, está longe de ser a gente vir na igreja todo domingo. Está longe de ser isso. Vida cristã é eu andar com Jesus na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Isso é vida com Jesus. A tempestade que você teme, que nós tememos, pode ser o altar onde Deus vai revelar a sua vontade na nossa vida. De maneira às vezes inédita, porque o texto ele termina assim, ó. Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Essa pergunta aqui é a pergunta central do Evangelho de Marcos. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Talvez a nossa vida esteja como aquele barco, balançando, quase afundando, muitos problemas, muitas lutas, muitas decepções, muitas angústias, muitas coisas que nós gostaríamos. Aí vem Jesus e a gente espera que ele faça um estrondo em tudo isso, e a única coisa que ele chega e fala: acalma-te, acalma-te. Porque no final das contas, o barco que tem Cristo, ele pode até balançar, mas o barco que tem Cristo nunca vai afundar, porque esse é o barco que tem Jesus. Eu não sei como você chegou hoje, porque às vezes a gente vem para a igreja e o nosso coração está ali apertado. A gente fala: Deus, fala alguma coisa aí para mim, fala, porque está doendo tanto aqui, está sendo tão difícil. Pai, o Senhor sabe coisas que eu estou vivendo hoje, que eu queria tanto que o Senhor colocasse na minha vida somente a tua provisão, porque está sendo tão difícil. Você vai dizer: Senhor, eu amo o Senhor, eu dediquei a minha vida para o Senhor, e eu não estou reclamando. Talvez você vai dizer isso: eu não estou reclamando, eu estou dizendo para o Senhor assim, ó, está doendo, eu queria que fosse tão diferente, eu queria ter mais paz, eu queria ter mais tranquilidade para tocar a minha vida, mas o Senhor está doendo tanto, eu preciso tanto de uma ação sobrenatural do Senhor, tanto. Queria convidar você para ficar em pé. Se você entendeu essa palavra, talvez, sempre quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Senhor exige de nós uma reação. Eu dizer: Senhor, eu entendi, eu quero fazer algo diferente. Vamos, os irmãos, começar a cantar ali. Se você sentiu isso no seu coração, essa necessidade, dizer: Senhor, olha, eu quero experimentar essa companhia. Eu quero desligar aqui o meu caos. Eu quero desligar as minhas tormentas. Eu preciso do Senhor. Eu já tenho a minha vida contigo, eu já aceitei o Senhor no meu coração, mas eu quero mais. Eu quero viver mais com o Senhor. Eu quero dizer para o Senhor: olha, eu estou aqui, eu não sou perfeito, eu tenho as minhas falhas, mas eu não quero sair daqui essa noite sem que o Senhor haja de uma forma sobrenatural mesmo. Você é essa pessoa, enquanto nós estamos cantando, quero convidar você para vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Você. Sai do seu lugar.